Finalmente a HBO Max chegou ao Brasil, né? O serviço ele já havia chegado lá fora nos Estados Unidos, mas nesse dia 29 de junho, conhecido como hoje, no lançamento desse vídeo, recebemos mais um stream aí para nossa conta. E que conta, hein? Tá pesada a conta. Eu fiz inclusive um vídeo recentemente falando um pouco aí desses preços, então eu convido vocês a dar uma olhada na descrição, porque tem um link sobre isso aí. Eu fiz um... Rapaz, tá um negócio de ouro. Dá uma olhada lá. A proposta desse vídeo é fazer você entender os preços e as modalidades e conversar também um pouquinho sobre o catálogo. Ao final eu vou dizer se eu vou ou não me manter assinante do HBO Max, né? Antes, deixa eu só te fazer um pedido rapidinho. Deixa um like aqui para ajudar na divulgação. Pode ser? Isso ajuda muito o canal, cara. Ajuda muito a continuar existindo. E é importante dizer também que esse vídeo não é patrocinado, tá? A Warner não está me pagando isso. Pelo contrário, eu acabei de gastar 200 conto de assinatura. 200 conto. Falando de grana, vamos aos preços. Diferente de outros serviços, a HBO Max é um dos mais simples de explicar. Ela terá 3 modalidades de pagamento: mensal, trimestral e anual. E tem 2 versões de preços: o mobile e o multitelas. Como o nome sugere, o mobile servirá apenas para os smartphones e tablets e se restringirá a apenas uma tela por uso. No caso da multitelas, poderá ser usada a TV, desktop, aqueles bichinhos, aqueles dongos, né? Tipo Fire Stick, não sei o que mais lá. E todos os dispositivos, incluindo os mobile também, tá? Nesse caso, você poderá usar 3 telas ao mesmo tempo. E caso a sua internet e TV aguentem, a qualidade poderá ir até 4K. E também você vai poder baixar os conteúdos em qualquer dos 2 planos. Sendo assim, existem 2 preços base para o HBO Max. O preço de R$ 27,90 e o de R$ 19,90. O mais caro é o pacote multitelas e o outro, mais em conta, é o pacote mobile. Esse preço ele pode diminuir caso você opte pelos planos anuais e trimestrais. Como exemplo apenas, tá na tela todos, mas como exemplo, pagando o ano de uma vez só, vai sair R$ 19,90 por mês. E aí você vai se comprometer com 239 de uma vez só, tá? Numa lenhada. Isso é ruim, inclusive, para quem tem pouco limite no cartão. Já o plano mobile ficaria de R$ 169,90 de uma vez só, ou seja, R$ 14,19 por mês. O preço ele é muito competitivo com os demais streams e pode fazer o HBO Max ser aquele stream de terceira opção, sempre revezando com o Disney Plus. Eu ainda acho o Netflix imbatível na relação ao preço e entrega. Pelo preço, eu jamais tiraria o Prime Video, é o mais barato de todos, é o mais custo-benefício de todos, mas se houvesse apenas um espaço, eu ficaria revezando entre Apple Plus, Disney Plus e HBO Max. Como eu trabalho com isso, eu acabo tendo que pagar tudo. Inclusive, fica a dica também para quem curte TV por assinatura, TV a cabo, famosa, né? O HBO tem planos e modalidades e preços diferentes no DirecTV Go, tá? Então dá uma olhada também no DirecTV Go para ver se vale a pena ou não você assinar o HBO por lá. Talvez possa valer. Então vamos lá falar de conteúdo. Apesar do stream se chamar HBO Max, ele vai trazer tudo da Warner. Não é só coisa da HBO, é tudo da Warner. Desde DC Comics até a parte de esportes da empresa. Então tem Champions League, por exemplo. A Warner e a Disney ela tem hoje os catálogos mais fortes do mercado de cultura pop. Talvez com a Universal, Paramount e a Sony correndo por fora, mas ainda assim é muito difícil bater o Warner e Disney. Exclusivo da Warner, a gente tem só de cabeça aqui, ó, Friends, série que por muito tempo sustentou muito o watch time da Netflix. Temos Harry Potter, temos todo o Wizard World, né, que é o mundo lá de Harry Potter, inclusive com Animais Fantásticos e vindouras criações do universo. Temos todos os filmes da DC, todas as aclamadíssimas séries da HBO. E as séries desse canal têm um grande ponto a favor, porque dificilmente ficam datadas. São produções de altíssimo nível. Séries como The Leftovers, Game of Thrones, True Detective e principalmente Band of Brothers estão disparadas entre as melhores séries que eu já assisti. Fora isso, tem recente, sei lá, Westworld, Chernobyl, muito boa, Watchmen, Raised by Wolves, Big Little Lies. Rever, por exemplo, Sex and the City sempre pode ser legal. Assim como rever Família Soprano, a recém-encerrada Silicon Valley de comédia, a outra comédia que eu gosto muito chamada VIP, enfim. Tem muita coisa que vai garantir horas e horas de tela, pode ter certeza. De conteúdo simplesmente não se discute. Se fosse em outros anos,
o HBO Max conseguiria facilmente bater a Disney a curto prazo, porque tem um catálogo bem mais variado. O problema seria seu alcance ali para faixas etárias menores, mas ainda assim tem lá algumas produções e umas animações, principalmente da DC, bem interessantes. Apesar disso, o meu destaque é que as produções da HBO voltam de fato à ativa na cultura pop. Séries como Band of Brothers e Roma, que são contemporâneas, fizeram muito barulho lá no auge da TV por assinatura. Eu lembro delas serem comentadas, né, e passadas ali no velho boca a boca entre muitos amigos, inclusive Band of Brothers foi dessas que literalmente caíram de paraquedas no meu colo e que tive o prazer de acompanhar episódio a episódio desde então. A cada 2 anos eu tento rever essa série, e agora tê-la à minha mão facilmente vai ser muito legal. Com o serviço finalmente chegando ao Brasil, para nós brasileiros, e falando de um local de quem produz conteúdo, fica bem mais fácil a partir de agora indicar os lançamentos da HBO que, apesar de existir a Warner em relação a filme, eu creio que serão as séries que irão sustentar o público sempre ali assinando a plataforma. A força do catálogo tá bem aí, nas séries. Imagina só eu fazer um vídeo ensaio sobre Band of Brothers, sobre True Detective, e você simplesmente poder ir lá e assistir pagando 1 mês de HBO Max, por exemplo. Para mim isso é muito confortável de fazer e eu acredito que trará muito retorno para quem assistir a indicação. Uma vantagem durante 2021 da HBO serão os lançamentos do cinema que rapidamente virão para o serviço de streaming. A gente não sabe como vai ficar depois de 2021, mas no começo do ano, né, de 2021, a Warner anunciou que vários filmes virão em menos de 2 meses para a plataforma On Demand. Aconteceu com Godzilla vs Kong, com Mulher Maravilha, Tenet. Aconteceu com Liga da Justiça, que nem foi pro cinema, enfim, com um lançamento só do HBO Max. Esse ano está previsto Duna, que será um dos grandes lançamentos, com certeza, dos últimos anos. Tem também Esquadrão Suicida 2, Space Jam, Invocação do Mal 3, tem Matrix 4, caso não atrase. Agora, o importante é você rapidamente definir qual o seu perfil de espectador. Eu digo isso porque cada vez mais os streams eles estão chegando e dominando. Então você precisa entender se você prefere os clássicos, constância de lançamentos novos, Marvel, DC, filmes, séries novas, séries antigas, séries longas, séries curtas, enfim. Dependendo da sua realidade, eu sei que você só terá como assinar 2 streams, 3 streams, ou às vezes sequer um, porque você vai precisar, na verdade, dividir com um amigo, com um parente. Sendo assim, coloque tudo que você paga, cara, numa planilha e tente fazer uma dança ali das cadeiras de vez em quando com esses serviços. Cancele alguns para ver se realmente faz diferença na sua vida. Cancela também para dar espaço para assinar outros. Escolha aquele que vai ficar fixo no seu orçamento, aquele que você não abre mão. Sempre fique comparando os preços e sempre atento às promoções. Esse mês, por exemplo, eu peguei de graça o Disney Plus por conta do Game Pass. E a própria HBO, a HBO Max, né, eu vou pagar bem menos por conta de um plano que tenho atrelado ao Mercado Livre. Como eu uso muito Mercado Livre, vai valer a pena eu assinar o HBO Max por lá. Entretenimento é sim muito importante, então deve ser colocado no orçamento, mas não faz sentido se endividar por isso. Não tem filme nem série que compense os juros de um cartão de crédito, não tem. Logo eu repito, tenha cuidado, coloque na planilha e faça sempre as escolhas certas e que caibam no seu bolso. Por favor, não gasta mais do que você tem. Não faz isso. A resposta é: vale a pena assinar o HBO Max. Eu abri um espaço cativo para o serviço no meu cartão de crédito, tanto pelos lançamentos direto do cinema, quanto por conta das séries novas e antigas. E eu acho o preço bem competitivo. Você não precisa fazer a mesma coisa, mas pode testar por 1 ou 2 meses e quem sabe o stream pode se adequar ao seu gosto de consumir cultura pop. E se não, paciência. Existem vários outros e o bom da concorrência é exatamente isso. Ter só um é ruim, porque aí ele manda no mercado. Com vários, meu amigo, aí quem manda é a gente. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.